Mesmo depois de 20 anos de democracia no Brasil, histórias e personagens ainda rondam as turvas linhas da memória do regime militar. Carlos Marighella é um desses personagens. Baiano nascido da união de um imigrante italiano e uma negra, Marighella participou ativamente da política do país, até ser morto em São Paulo com tiros de fuzis militares. No dia 5 de dezembro, ocorreu um ato em sua homenagem no mausoléu do primeiro presidente do regime militar, o cearense Marechal Castelo Branco. Coletivo de artivista, a gente é formado, somos estudantes de artes visuais do antigo Cefet, e aí a gente faz essas intervenções, né? A ideia é realmente questionar um local através dessa relação entre arte e política sempre, né? Nesse intermeio, né? Por isso que a gente está sempre tacando nesses assuntos, questionando os espaços, entendendo a arte quanto essa possibilidade de se fazer consensos, né, estabelecidos, né? E aí a gente quis fazer hoje para cá por causa dessa data do Marighella, faz 101 anos, e também porque esse espaço aqui é um local que nunca foi de nenhuma forma questionado, né? Como é que se guarda um túmulo de um presidente, é uma verdadeira ode, que é o Castelo Branco, o primeiro ditador, e não se faz nenhum tipo de reflexão em torno disso. Desaparecido em trágico desastre de aviação no Ceará, seu estado natal, o ex-presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, recebe as últimas homenagens do governo. Povo e autoridades demonstram assim, de maneira inequívoca, seu respeito e admiração ao grande líder revolucionário, cuja vida, como militar e homem público, transformou-se em exemplo de dignidade e amor à pátria, sempre empenhado na preservação dos mais altos interesses nacionais. Essa espada tem 60 anos, olha como ela está conservada. Está rapidamente. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nessa página 10 já morreram. O Coronel Pinheiro, cearense nascido em Maranguape, acompanhou todo o regime militar dentro do Exército, no Rio de Janeiro. Era encarregado de funções administrativas, mas ainda fala do período como uma guerra. A nós incomoda. É a tal história. Nós militares incomoda. Incomoda porque nós veneramos os nossos heróis. Assim como incomodaria para nós fazermos um memorial ao general Solano Lopes, que foi nosso inimigo da Guerra do Paraguai. Seus incontestáveis dotes de estadista fizeram-no credor do apreço de todos os brasileiros, pois soube solucionar em hora grave, com decisão e serenidade, os mais sérios problemas que angustiavam a nação. Ele era um militar completo e era extremamente legalista, tanto que repercutiu até no governo dele. Porque o Castelo, ele tinha horror a falar em ditadura. Ele aceitou, mas com o Congresso aberto, voltando às leis, embora fosse um regime duro, forte. Aí ele passou por Costa e Silva, que terminou o mandato dele. Eu achei que o mandato dele foi muito curto. Pela cabeça dele, o prestígio dele e a capacidade dele de administrar, ele podia ter feito 5 anos, talvez não tivesse acontecido o AI-5, talvez a subversão, embora tenha sido inspiração da esquerda, inspiração comunista, não tivesse acontecido com tanta força, né? Porque em todo lugar tem que ter, lá nos Estados Unidos tem comunista, em qualquer lugar, mas não com a força que veio depois do AI-5. Nós estávamos lutando pela democracia, quando nós tínhamos um regime militar muito acirrado e que ninguém tinha permissão, não tinha direito, liberdade de expressão nenhuma. Você pode chamar até de ditadura, a gente chama de governo militar, mas a partir daí foi um governo forte.
né? Embora o Congresso funcionasse, mas era tudo dominado pelo poder do presidente. Isso sempre eu passei. Isso demorou muito, porque foram 5 presidentes militares e poderiam ter sido só um. Talvez o Brasil não tivesse tão dividido como está hoje. Muita gente desconhece o Marighella, quem foi, essa personalidade, né? Aqui ele era poeta também, né? Foi considerado o primeiro inimigo público número 1 da ditadura militar, né? Era uma figura temida. Ele era temido pelos órgãos de repressão das Forças Armadas. Por saber, ele e o Lamarca. O Lamarca porque conhecia já os macetes da vida militar. E o Marighella, porque o Marighella foi treinado nesses centros de terrorismo aí de Cuba, China, esse outro país aí que eu não me lembro. Marighella era um cara, a gente vê pelas poesias, pela forma com que a famosa, apesar dele não ter acertado, não ter respondido a questão de física, mas a famosa prova de física que ele fez em prosa. Ele e o Lamarca foram sacrificados numa luta de rua, né? Lamarca fugiu para a roça lá na Bahia e foi desentocado e morreu lutando também, morreu armado. O Marighella também morreu numa ação de rua, um confronto de rua. Era essa a ideia que eu tinha dos meus companheiros também, que o Marighella era perigoso e para a época foi até bom ele ter morrido, né? Era comemorado, como a do Lamarca também. A Lamarca foi comemorada, um troféu. Coragem de dizer, que esse foi o que a gente colocou no nosso chamado, né? Aquele verso. Não ter medo, ter coragem de dizer, que é necessário isso. E muita gente ainda hoje tem medo de falar as coisas, tem medo de colocar questões, de tocar em pontos delicados, né? Porque, enfim, tem medo de fato, em algumas regiões, por exemplo, a gente teve lá em Marabá, até hoje lá, obviamente todo o Brasil, né? Casos de criminalização mesmo sociais, como o Marquinhos falou, ou então de assassinato de militantes sociais, né? Hoje é comum ainda, o pessoal pensa que mas não, até hoje tem muito presente. Pessoas que atuam em movimentos sociais que são assassinadas, né? Mas isso, o que eu acho que o Marighella deixa é um pouco isso, você não ter, mesmo assim não ter medo, né? Continuar nessa luta, né? Pela liberdade também. Qual é a sua relação com esse mausoléu, com esse espaço? De certa forma, claro, tem as marcas, tem marcas, certo? Mas aqui é o meu caminho. Quando eu venho a pé do trabalho, como hoje eu venho a pé. Muito magra ainda? Mas realmente lembranças boas dessa época ninguém pode ter, não é? Eu, pelo menos, sofri na pele, juntamente com minha família, e não, boas lembranças a gente não pode ter. A carreira militar prega, enobrece todas essas homenagens aos antepassados. Até hoje nós fazemos de Caxias, eu não conheci Caxias, foi do século XIX, mas nós veneramos Caxias como patrono do exército. A cavalaria venera Osório, que foi um gaúcho cavalariano, que espetou muito o Paraguai com a lâmina, a espada. Então a carreira militar, ela é formada dessa idolatria. Nós somos ensinados a idolatrar essas pessoas. O mausoléu do Castelo Branco, para nós, é uma coisa sagrada. Né, que é o nome da minha rua, que é o nome da rua que emenda, que é junta com a Monsenhor Tabosa, né, e vários outros nomes também, né, que é esse nosso costume, né, de exaltar quem teve um poder na mão. Quem tem, né? Porque ainda é a mesma reprodução da nossa política cearense.
A montadora Volkswagen colaborou com a ditadura na perseguição de operários e até permitiu tortura dentro da fábrica em São Bernardo do Campo. É o que afirma o dossiê que vai ser entregue amanhã ao Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo o Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação, que organizou o documento, a Volkswagen é a primeira empresa a ser denunciada, mas não será a única. Em 1972, seu Belentani tinha 28 anos e era ferramenteiro na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. E 11h30 eu estava ali na minha bancada, trabalhando, quando encostaram uma metralhadora nas minhas costas. Assustei, olhei para trás, tinha mais 2 policiais, 2 ou 3, não me lembro, e encostado a uma coluna ali, o chefe de segurança da Volks, Coronel Rude, também com um revólver desse tamanho, um parabelo, sei lá o que é aquilo, eu sei que é um negócio feio. E ali me pegaram e algemaram e levaram para departamento pessoal. A tortura começou no próprio departamento pessoal da empresa. Começou o interrogatório, vamos dizer assim. Queriam saber se tinha mais, quais eram os outros que tinham ali dentro da fábrica, que conhecia para me delatar e tal. E aí comecei a levar soco, pontapé, porrada, dentro do departamento. Dentro da empresa Volkswagen? Dentro da empresa Volkswagen. Hoje, 43 anos depois, ele ainda sente a consequência dos traumas que sofreu. Foram 42 dias incomunicável, dado como desaparecido, e quase 2 anos encarcerado em várias prisões da ditadura. Às vezes à noite eu acordo assustado, às vezes eu grito. Nesta terça-feira em São Paulo, o Ministério Público Federal vai receber a denúncia de participação da Volkswagen por graves violações dos direitos humanos em crimes praticados durante o regime militar. Esta é a primeira vez em que uma empresa é denunciada como cúmplice da ditadura no país. A iniciativa é do Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação, que reúne militantes e trabalhadores de entidades e centrais sindicais. Em cerca de 600 páginas, o documento aprofunda o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, encerrada no início do ano. Resultado de uma pesquisa de 10 meses, feita no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o dossiê traz provas do envolvimento da Volkswagen em casos de tortura e violação dos direitos de trabalhadores durante a ditadura civil-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985. Havia um sistema contínuo de relação com o DOPS e comandado pelo coronel Ademar Rude. Era uma coisa muito assim, você não sabia a separação entre que era polícia, o Estado, e empresa, vigilância particular. E muita foto da Volkswagen, fotografando o pessoal na porta da empresa e numerando 1, 2, como se fossem criminosos. São trabalhadores. Segundo Sebastião Neto, a Volkswagen não é a única empresa que agiu dessa forma. A Volkswagen é uma das empresas. Por acaso é que tem mais documentação que nós conseguimos até agora. Mas tem a Petrobras, tem várias, tem a Embraer, tem a Companhia Docas na Baixada, tem várias, né? Que o metrô de São Paulo, que nós estamos, vamos dizer, na mira. Com a entrega do dossiê ao Ministério Público Federal e a ação judicial que virá em seguida, o movimento quer é que a Volks reconheça os erros cometidos, peça perdão aos trabalhadores e faça a reparação. Não se trata de uma pessoa que foi atingida e ser reparada. Se trata de uma reparação coletiva para fazer museus, centros de memória, programas para didática, educar as crianças, né, sobre os temas, nessa área dos direitos humanos. Entre 69 e 73, esse milagre econômico apresentou índices anuais de crescimento semelhantes ao da China contemporânea. Exatamente por isso se chamou de milagre econômico. Mas isso acaba em 73, e acaba em 73 por uma razão muito forte. A guerra, mais uma guerra entre árabes e israelenses, fez com que os árabes, pela primeira vez, depois de serem derrotados mais uma vez, utilizassem o petróleo como arma política. Então, da noite para o dia, o preço do barril do petróleo no mercado internacional quadruplicou de valor. Isso nos atingiu violentamente, atingiu o tal do milagre econômico de uma forma vigorosa, porque o milagre se assentava em duas bases: o arroxo salarial,
internamente falando, e a contratação de empréstimos estrangeiros, numa época em que havia uma quantidade muito grande de capitais circulando no mercado mundial, quer dizer, havia uma liquidez fora do comum. Bem, com a crise do petróleo, os juros sobem à estratosfera e a dívida do Brasil ficou cada vez mais insustentável, impagável. O milagre acabou, isso em 73. Aí nós tivemos, a partir de 74, uma mudança de comportamento do eleitorado brasileiro, porque até então o regime militar, a despeito de tudo, dos chamados anos de chumbo, etc. e tal, teve apoio popular. Para que você tenha uma ideia, nas eleições de 1970 e 72, a vitória da Arena foi tão avassaladora, a Arena era o partido que sustentava o regime, que algumas lideranças da oposição consentida, o MDB, chegaram a pensar seriamente na autodissolução do partido. Tudo muda com a crise de 73, aliada a uma decisão estratégica tomada por lideranças da oposição, o de lançar candidatura nas eleições de 73, mesmo sabendo que a candidatura à presidência da República da oposição seria inviável. Essa anticandidatura de Ulisses e Barbosa Lima teve um efeito extraordinário para a oposição, porque fazendo uso da legislação da própria ditadura, eles percorreram, sobretudo as capitais brasileiras, fazendo encontros e propagando as ideias de oposição. Na Bahia, por exemplo, o doutor Ulisses foi recebido por uma tropa de choque com cães. E no dia seguinte, os jornais do mundo inteiro e do Brasil, claro, publicam a foto do doutor Ulisses de dedo em riste, falando para aquela tropa para se afastar, para abrir passagem para o presidente da oposição do Brasil. Isso muda tudo. Em 74, pela primeira vez, a oposição venceu as eleições para o Senado. Das 22 cadeiras que estavam em jogo naquela eleição de 74, a oposição simplesmente venceu em 16. E olha que em alguns lugares não teve nem candidato de oposição, foi o caso do Maranhão. A partir dali, o regime começa a conhecer o seu ponto de descida, o chamado plano inclinado na história. O povo que levanta às 5 horas da manhã, não está gostando da bagunça, e eles são a grande maioria. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Tô avisando. Bandido tem direito, trabalhador não tem. Nunca vi um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Muito pobre, tendo que ser ajudado por amigos. Diferente de outros que estão e que vão sair do governo sem saber o que é miséria. Pelo menos não depois de passar pelo governo. Lutávamos pela liberdade. Liberdade eu tinha como jovem. De andar pelas madrugadas de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte como jornalista, com um radinho de pilha no ouvido. Não era molestado por quem quer que seja. Eu tinha a segurança de cidadão brasileiro. Hoje, saia à noite. Você não tem mais segurança. Que tipo de progresso veio com a chamada democracia? E desde quando, ao tempo dos militares, nós fomos proibidos de estudar, de entrar nas livrarias e comprar um livro, de escolher onde trabalhar, de ter o direito de ir e vir? Eu não fui. E era jornalista. E trabalhava na linha de frente dos veículos em Porto Alegre. Quero dizer, de lá para cá, o Brasil andou para trás. A imoralidade tomou conta de todos nós. E se Rui Barbosa estivesse vivo, haveria de dizer hoje que verdadeiramente estamos cansados, constrangidos de ter vergonha. Que Brasil é esse que melhorou? General Figueiredo, que Deus o tenha. A ti, que morreste pobre e nos ensinou o caminho da verdadeira luta e da verdadeira e legítima democracia. E quem viaja pelo Nordeste já viu a reconstrução da BR-101, entre Recife e Natal, que é um modelo.
4 batalhões de engenharia de construção do Exército constroem 3 trechos de quase 150 quilômetros. Primeiro, vem as fundações bem consolidadas, depois concreto armado com 22 centímetros de espessura e acima o asfalto. E se o Exército faz rodovias exemplares no Nordeste, será porque quando o Exército faz estrada não há superfaturamento, nem subasfaltamento? A respeito ao dinheiro público, como mostram 86% de avaliação positiva? O Exército Brasileiro segue realizando obras fundamentais para a expansão do aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo, um dos principais portões de entrada para turistas que visitarão o país nos grandes eventos que será sede, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Em Guarulhos, o Exército está trabalhando na construção do novo pátio de aeronaves do 3º terminal de passageiros. Em dezembro, a instituição já havia realizado a entrega oficial da obra de expansão e revitalização de 2 pistas de pouso e da construção de uma pista de saída rápida. Um dos grandes diferenciais desta empreitada é que a equipe do destacamento Guarulhos economizou cerca de 7 milhões de reais aos cofres públicos na primeira fase. E agora prevê mais economia, além de concluir a maior parte das obras antes do prazo. Aí galera que gosta de viajar como eu, apresento a vocês esse trecho da BR-101 que liga os estados do Rio Grande do Norte a Paraíba, chegando em João Pessoa daqui a pouco. O que eu quero mostrar a vocês é que esse trecho, toda essa rodovia é duplicada, não tem pedágio e não tem buraco. E o melhor, quem fez tudo isso foi o Exército Brasileiro. Olha que maravilha de estrada.